E aí, pessoal? Então, agora estamos ao vivo. Gente, boa noite a todos e todas. Com muita alegria que eu estou aqui hoje nesse encontro, estamos todos aqui. Regina, que legal. Bom, gente, eu queria começar. Eu sou Natália, professora do CAP da UFRJ, e essa noite. Ai, quanta gente legal, gente! E essa noite a gente está aqui para fazer uma roda de conversa nessa live, e depois uma roda de conversa sobre negacionismo e fake news e as implicações desses temas num currículo de ciências e biologia, né? Acho que a gente tem vivido tempos bastante difíceis com relação a essas temáticas. Acho que a gente tem vivido desafios dentro da escola em relação a essas temáticas. Então, a gente está aqui reunido, nós e outros professores, professores do CAP, professores de outras universidades, outras escolas públicas, no contexto do projeto Compartilhando Boas Práticas no ensino de ciências e biologia, para a gente poder conversar um pouco e ouvir também, trocar com professores que têm se debruçado sobre essa temática e aprender bastante sobre esse desafio que se coloca hoje para a gente. Então, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o Compartilhando Boas Práticas no ensino de ciências e biologia, tá? E depois eu vou falar como vai funcionar esse nosso encontro e depois eu apresento os professores que vão falar para vocês aqui, tá bem? O Compartilhando Boas Práticas de Ensino de Ciências e Biologia entre Escolas Públicas é um projeto do setor de Ciências Biológicas do Colégio de Aplicação da UFRJ. Ele é um projeto de extensão. E ele tem um objetivo de estreitar laços entre professores de instituições de educação pública, municipais, estaduais, federais, e licenciandos também, que estão iniciando a sua formação como professores, estreitar esses laços e fortalecer uma coletividade docente, tentando pensar no processo de elaboração, no processo de produção do conhecimento docente que se faz na prática escolar. Então, nesse projeto, a gente tem reuniões, a gente tem rodas de conversa, né? Reuniões quinzenais em que esses professores se juntam para debater alguns temas e como esses temas têm sido abordados em suas salas de aula, como tem sido que dificuldades esses professores têm tido em relação a esses temas, e também como que eles têm enfrentado essas dificuldades, que práticas têm realizado. Então, um espaço de muita troca e muito fortalecimento dessa coletividade docente e dos saberes, né, que estão na universidade, na formação inicial, nos professores em sala de aula, na formação continuada. É um processo que integra profissionais, docentes em diferentes momentos de suas carreiras, em diferentes contextos, né, e que sentam para refletir sobre temas, vamos dizer assim, muito desafiadores porque tratam de temas que vão além da biologia, no sentido mesmo de incluir muitas temáticas que a gente não se forma enquanto biólogo para estas temáticas, enquanto professores para essas temáticas, né? Então, são temáticas que nos desafiam muito, né? A gente já falou sobre sexualidade, gravidez na adolescência, educação ambiental e conflitos socioambientais, uso da horta na escola. Então, são temáticas que abrangem muitas questões dentro do contexto escolar e aí, a partir dessas discussões, a gente produz materiais para serem utilizados em diversos contextos, adaptados por professores e utilizados em diversos contextos que esses professores estejam trabalhando. Não só esses que estão junto conosco, elaborando esses materiais e discutindo, mas também outros professores que podem acessar esses materiais através do blog, que está até o endereço, certo? O blog do projeto de extensão, que é o blog do Compartilhando Boas Práticas. Nesse blog, a gente deposita esses materiais que a gente se
se esforçou, né, dedicou um tempo para estudar, para pesquisar e coletivamente construir esses materiais, com o intuito de deixar, de disponibilizar para professores que talvez no fazer cotidiano não tenham esse tempo de pesquisa, não tenham esse tempo de escuta, de estudo, e possam ver nesse material alguma discussão que a gente já fez, alguma fonte de estudo que a gente conseguiu, né? E aí preparar e adaptar para os seus contextos e construir novas coisas a partir daí. Então, esse é o objetivo principal do Compartilhando Boas Práticas, é mesmo compartilhar. Nós juntos, quando nos reunimos, e em rede também, com esses materiais disponibilizados e com pessoas que nos retornam, professores que nos retornam sobre o uso desses materiais. Então, fica o convite a todos vocês que estão assistindo aqui a gente, a acessarem o blog, a darem uma olhada no material, tá? E hoje a gente vai conhecer alguns dos professores que trabalharam nesses materiais e que trazem materiais para a gente discutir esse tema tão desafiador que hoje se coloca, eu acho que mais do que nunca, embora seja meio clichê falar isso, mas eu acho que realmente é real, é verdade, um desafio e tanto para a escola, o negacionismo científico e as fake news. E a gente, como professor de ciências e biologia, está sempre convidado, né? Está sempre chamado a discutir com os nossos alunos como viver nesse ambiente de tantas informações, o que é ótimo, mas de tantas informações falsas, o que é muito desafiador, muito difícil, e que tem nos gerado, enquanto sociedade, enquanto humanidade, muitas complicações, né? Muitas confusões, muitos retrocessos. Então, eu queria apresentar para vocês os palestrantes de hoje, dizer que vai funcionar da seguinte forma, antes de apresentá-los para vocês. A gente vai ficar aqui 1 hora, mais ou menos, tá? E aí eles vão apresentar os seus trabalhos, vão fazer suas apresentações em 30 minutos cada um. E depois a gente vai para a sala de conversa, onde a gente vai trocar, né? Onde a gente vai conversar, vai fazer mesmo essa conversa com os palestrantes. Essas perguntas que vocês forem colocando, as perguntas que vocês forem colocando no chat do YouTube, vão ser perguntas que vão aparecer aqui para todos e que a gente depois vai discutir na roda de conversa, beleza? Essa live aqui vai ficar gravada e outras pessoas podem assistir. Ao final da live, tem um link, a gente vai disponibilizar um link que tem o formulário para preencher e ter presença do certificado, tá bom? Então, para a palestra de hoje, para a nossa live de hoje, nossa roda de conversa, eu queria chamar, primeiramente, o professor Hélio da Silva Neto, da Universidade Federal da Bahia, certo? Né, ele está aí. Ele é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, trabalha com a graduação em Ensino e Filosofia e História das Ciências, é graduado em Química. E também chamar os professores de Educação Básica de Ciências e Biologia, Felipe Araújo, que é professor da rede privada, o Felipe Porto, que é professor de Ciências e Biologia do CAP, da UFRJ, e o Pedro Feio, que também é professor de Ciências e Biologia da rede privada. Todos estão atuando, né, hoje em dia, né, na escola, no ensino básico, e vêm trazer essa experiência para a gente e materiais que utilizaram. Então, no primeiro momento, a gente vai ouvir o professor Hélio, tá bom? Eu vou passar a palavra para o professor Hélio e, em seguida, aos professores da educação básica, tá bom, gente? Boa noite, um excelente encontro e vão colocando as perguntas no chat para a gente, tá? Obrigada. Hélio. Bom, boa noite, todos e todas. Obrigado, Natália, pela apresentação. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui hoje e dizer, assim, da minha honra de estar nesse espaço, de ter sido convidado para estar entre os professores aqui da educação básica também que vão estar falando aqui. É uma honra enorme, mesmo, assim. Eu quero agradecer demais a possibilidade de estar aqui com vocês, da gente abrir essa conversa,
dizer assim, da minha alegria de ver esse blog, ver esse trabalho coletivo de professores nesse processo. Eu estou também muito feliz com isso, né? Muito alegre de estar nesse espaço, compartilhando com vocês e trocando esse processo aqui mesmo, né? De pensar alguns elementos relacionados a esse cenário, que também, como a Natália falou, né? É um cenário difícil, é um cenário que não favorece a gente como educador, mas que a gente vai começar aí a fazer o debate hoje, tá bom? Então eu vou tentar aí nesse tempinho que eu tenho trazer algumas conversas com vocês, espero que vocês perguntem bastante e a gente possa depois trocar lá no outro espaço depois que acabar aqui as lives, tá bom? Então, como já falou, meu nome é Hélio, eu tenho estudado fake news, né, nesses últimos tempos, e hoje vou tentar falar com vocês um pouco sobre negacionismo científico, ensino de ciências e biologia, né? Mais focado no debate do negacionismo científico, visto que, como a Natália também falou, eu não sou biólogo, mas venho trabalhando, orientando alunos da biologia e, em alguma medida, aí também enfrentando esses desafios. Então, vamos lá, né? Primeiro, gente, eu trouxe aqui duas coisas que eu queria conversar com vocês. O primeiro é sobre o conceito de negacionismo, né? Não é um conceito fácil, né? Muitos autores vão tratar negacionismo de modos diferentes. Não é um texto, um lugar, né, tranquilo da gente definir. Mas eu trago aqui uma definição de negacionismo que talvez ajude a gente, né? O Sartre ele vai dizer que negacionismo é negação sistemática dos fatos e teses sustentadas pelas teorias científicas em geral, seja por motivações políticas ou simplesmente por ignorância epistêmica. Aqui é legal pensar isso, né? Porque o Sartre vai colocar assim, olha, tem duas dimensões do negacionismo, né? Uma que de fato é desconhecimento, né? Nem todo negacionista é um negacionista efetivamente porque tem consciência desse processo negacionista, e outros são negacionistas, inclusive, por motivações políticas, por modos de funcionar politicamente. O negacionismo vai encontrar raízes fortes, né? Vai encontrar aí um terreno fértil para afincar suas raízes fortes naquilo que a gente vai chamar de pós-verdade, né? Essa era da pós-verdade, segundo Dacona, né, vai usar essa palavra, né, vai dizer que vai usar uma definição para essa palavra que me interessa muito aqui no debate que eu quero fazer com vocês, é que é um fenômeno em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião do sujeito do que os apelos de suas emoções ou crenças sociais. Sendo assim, aí o Dacona vai dizer, os fatos não importam mais. O que realmente importa é o que o sujeito acredita ou quanto aquela informação o supra emocionalmente. Por que é importante a gente trazer esse debate aqui, né? Porque, embora seja possível a gente pensar que existe uma dimensão do conhecimento, na hora que a gente vai falar do debate sobre negacionismo, sobre fake news, existe uma questão muito forte, que é o vínculo emocional que essas pessoas têm frente àquilo que elas acreditam. E, inclusive, a ponto de negar os fatos. Isso é muito importante, porque a gente vai precisar ver que qualquer trabalho que envolva, qualquer debate pedagógico que envolva o combate ao negacionismo, vai precisar, em alguma medida, pensar também como é que a gente atinge as mentes e os corações dos nossos estudantes para que eles possam pensar sobre isso. A gente vai precisar, em alguma medida, construir e devolver para a escola e, em alguma medida, para a ciência, o seu caráter de confiança, porque também se trata sobre isso quando a gente vai falar de negacionismo. Tá? E aí eu vou aproveitar esse tempo para a gente continuar conversando sobre essas questões. E primeiro, e aí eu acho importante dizer, né, que qualquer debate que a gente vá fazer sobre negacionismo ou fake news, a gente precisa superar a ingenuidade de que se trata de um fenômeno individual. Não é simplesmente o fato do sujeito dominar ou não dominar a internet, dominar ou não dominar os conceitos científicos, né? É isso também. Mas não dá para sedimentar o debate de negacionismo e fake news fora de uma sociedade
que tem usado desses fenômenos como uma forma política de moldar processos. E eu estou falando isso, gente, porque isso vai evocar para a gente um conceito muito importante quando a gente vai debater fake news, que é o conceito de ideologia. Né? O conceito de ideologia é um conceito complexo de debater, não vai dar para a gente, no objetivo aqui da gente trabalhar ele completamente, mas o que a gente precisa saber da ideologia é que uma determinada classe social faz valer seus interesses de modo que ela falsifica ou esconde a realidade. E, portanto, essa classe faz isso para claramente manutenção do poder. E aí você pode dizer, mas Hélio, isso aí é teoria da conspiração. Isso aí você está veio aqui falar de fake news, de negacionismo, e está falando aí da dimensão política. Né? Eu acho importante a gente falar disso, desse lugar que as fake news ocupam no processo de construção desse véu ideológico. Por quê? Porque a gente vai ver, gente, que tem gabinete do ódio. Existe dinheiro investido, né? É absurdo dizer isso, né? Mas existe um dinheiro investido para a produção de fake news, para a produção de notícias falsas visando vincular uma determinada visão de mundo. E isso é um debate que a gente não pode se furtar. Tá? Então, o problema do negacionismo não está só, né, no seu tio do Zap que está passando a notícia falsa de que a vacina vai matar as crianças. Né? É uma questão. Mas é preciso questionar quem está produzindo essa notícia e quem está vinculando ela. E isso a gente não pode deixar martelando na nossa cabeça quando a gente vai falar de negacionismo ou fake news. Senão a gente cai numa visão muito simplista. Tá? E é preciso, nós como professores, aí no processo, assumirmos um compromisso com a verdade. E aqui, gente, a gente sabe que o conceito de verdade é um outro conceito, né, complicado, um debate que precisa ser feito longamente, mas a gente precisa, independente disso, assumir esse compromisso com a verdade, com os fatos. Se a gente não assume esse compromisso, a gente vai ter também dificuldades em debater fake news, em debater negacionismo. Né? Porque se a gente está negando os fatos, negando a verdade, é porque existe um conceito de verdade. E isso vai ser uma coisa muito importante. Tá? E aí, gente, veja, negar, ou assumir um compromisso com a verdade, é assumir um compromisso com a verdade aonde quer que ela esteja. Né? Então, é questionar a Terra plana, é questionar por que você, concepções que dizem que vacina está relacionada a autismo, né? É combater, inclusive por vezes, quando a ideologia entra na própria ciência, e a gente precisa ter esse compromisso também, né? Como aí vocês da biologia já sabem, né? Da questão da medição de crânios para poder determinar a inteligência e para fundamentar aquilo que vai ser chamado de racismo científico. A gente vai precisar de um compromisso também para criticar quando a ciência se cobrir desse véu ideológico. E para as questões triviais, né? Como, por exemplo, que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, o sal rosa do Himalaia, né? Vendido, que é transformado em mercadoria com preço absurdo para dizer que é mais saudável, quando na verdade não passa de uma grande fake news com intenção mercadológica. Então, veja, o nosso compromisso com a verdade atravessa, inclusive, pela crítica da própria ciência, na crítica das outras concepções, mas um compromisso com aquilo que é verdadeiro, de desmanchar esse véu ideológico que vai usar de ideias para encobrir desejos, vontades, posições de uma classe. Tá? E aí, vejam só, né? A gente vai precisar discutir que, diante desse cenário que a gente está vivendo, né? A construção de uma classe, de um jeito de funcionar essa classe, né? De um jeito dela moldar essas ideias para a gente acreditar, a gente precisa discutir aí qual é o papel da educação. Né? Aqui nos bastidores já teve gente aí que caiu no sal rosa. Quero ver vocês aí no chat também, quem é que já caiu nesse mito. Nessa fake news, né? Que todos nós, ninguém está imune a ela. E aí, veja, a gente vai precisar pensar qual é o papel da educação diante desse cenário. Né? Um cenário caótico de dominação a partir das ideias, né? Também, né? De dominação também a partir das ideias. E a gente vai precisar qual é o papel que a educação e o ensino de ciências especificamente tem para esse lugar. E aí,
aqui eu quero destacar duas coisas que me parecem muito importantes, tá? De um lado, a gente tem pessoas que vão dizer que a educação vai resolver tudo isso. Então, muitas pessoas vão defender assim, olha, tá vendo? Essas pessoas estão acreditando em fake news porque é falta de educação, porque essas pessoas precisam ser educadas, porque a educação ela é primordial para resolver esse problema da fake news e aposta suas fichas todas na educação. Por outro lado, tem gente que vai dizer assim, olha, não é a educação não vai resolver nada, a gente tem que fazer um enfrentamento político, tem que disputar o poder, tem que disputar as mídias, tem que disputar os espaços fora da educação, porque eles estão sendo, inclusive, responsáveis por vincular várias ideias. No meu entender, qualquer uma dessas posições está equivocada. A gente precisa fazer as duas coisas e ao mesmo tempo. A gente vai precisar de um debate educativo, pensar qual é o nosso papel como professor de ensino de ciências para fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar que esse debate também é um debate político. Dizer que é só por conta da educação que a gente vai conseguir resolver essas questões, que são de questões macro relacionadas, inclusive, como eu falei para vocês, uma indústria de produção de notícias falsas, mais discreta, mais sutis ou mais elaborada, ou menos elaboradas, né? Então, qualquer uma dessas ideias qualquer um desses dois elementos aqui precisam ser pensados numa articulação, onde a educação vai ter seu papel, mas ela não pode ser a única. Isso também é uma coisa para a gente atentar. A gente vai precisar também fazer um embate político, tá? E a gente também vai precisar fazer um embate educacional. E aí eu pergunto, certo, mas o que da educação? O que é efetivamente dentro do processo educativo a gente vai precisar fazer? E aí, gente, eu vou, de partida, dizer para vocês, de modo muito claro, muito tranquilo, né, é que a escola ela precisa disputar concepção de mundo. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo para vocês que não é o que o aluno aprende na escola não pode servir simplesmente para ele resolver problemas da escola, para resolver questões do Enem ou para resolver questões imediatas. É preciso que esses conhecimentos que ele aprenda na escola influenciem a concepção de mundo dele. E aqui, entendendo a concepção de mundo, o que ele acha, o que ele entende da realidade, o que ele entende das outras pessoas, o que ele entende como ele é, o que ele entende da vida dele. E a gente vai ter certeza que as concepções de mundo que a ciência ensina, elas entram em conflito com concepções de mundo de outros espaços. Se a gente se furta a disputar essas concepções de mundo, a gente está perdendo por WO as consciências dos nossos estudantes. Por quê? Porque, veja, os outros espaços estão o tempo todo dizendo que a escola doutrina, que a escola não presta, que os professores são doutrinadores de esquerda, que a escola, enfim, que o ensino de biologia vai acabar com as pessoas. Está o tempo todo dizendo isso. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão disputando concepção de mundo. Eles estão disputando consciência dos estudantes. E a gente não pode simplesmente dizer, não, isso aí é o que eles estão dizendo. A gente vai precisar assumir um lugar nessa luta, um lugar nessa disputa. Claro que, veja, eu não estou falando aqui de forma, tá? Eu não estou dizendo que você vai chegar agora, você vai chegar lá nos alunos e vai falar, não, silêncio, fique quieto. Você não vai, eu vou só falar agora com você aqui e você vai só me ouvir. Não, não é disso que eu estou falando, né? Você vai, não estou falando de forma, veja, eu estou falando de horizonte. O seu horizonte educativo no ensino de ciências é sim que o estudante entenda como a natureza funciona, como o seu corpo funciona, como o mundo funciona, inclusive independente das suas próprias vontades. Então, veja, é importantíssimo que a gente assuma o lugar de que a gente também está na luta das ideias. E, portanto, a gente está numa disputa. Uma disputa que a gente está, que não é fácil, uma disputa que a gente está vendo de diversos lugares na mídia, nos outros espaços, nas praças, nas igrejas, em vários outros lugares.
disputando a consciência dos nossos estudantes. A gente não pode dizer, eu só vou para lá ensinar biologia e vou sair de lá e largar o doce. Não pode. A gente vai ter que assumir uma posição de disputa. E ao assumir uma posição de disputa, a gente vai ter que dizer, bom, então a gente vai precisar ensinar da melhor maneira possível aquilo que vai ajudar a disputa dessa consciência. E aí, você vai me dizer, ok, Hélio, mas como é que faz isso? Né? Eu vou usar um textão agora. Um textão agora, mas eu acho importante esse textão, porque ele foi escrito por um educador brasileiro, Demerval Saviani, que me ajuda muito, muito a pensar como é que a escola entra no debate. Isso, perfeito. Olha aí, tá vendo? Vários elementos que a gente está trabalhando aqui. Tô adorando. Né? Então, vamos lá. Qual é o elemento, né, que está aqui nesse texto do Saviani que eu gosto muito? Ele vai dizer assim, e aí, só para dizer, né, esse texto foi escrito em 1983. E ele vai dizer, essa defesa, que é a defesa da educação que ele está falando, implica na prioridade de conteúdo. Os conteúdos são fundamentais. E sem conteúdos relevantes, conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir. Ela se transforma num arremedo. Ela se transforma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que no interior da escola nós atuemos segundo essa máxima, a prioridade de conteúdos, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são prioritários, dirão Saviani? Justamente porque o domínio da cultura constitui um instrumento indispensável para a participação política das massas. Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. O Saviani diz, eu costumo às vezes enunciar isso da seguinte forma, o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Você fala, poxa, bicho, peraí, calma. Conteudista, né? Lá vem Hélio, todo conteudista, falar disso, né? De defender conteúdo. E aqui eu quero fazer um debate sobre isso, né? Rapidinho. Primeiro, quando o Saviani está dizendo aqui do conteúdo, ele não está falando de qualquer conteúdo. E ele não está falando de informação. Tá? Ele está dizendo que a escola precisa se preocupar em armar os estudantes, e aí, veja, eu disse que era uma luta, né? Eu disse que era uma disputa. Armar os estudantes com instrumentos culturais que vão ajudar eles a fazerem um enfrentamento sobre isso. Então, veja, é preciso um debate, um ensino de ciências que ensine conteúdo, mas não qualquer conteúdo. Um conteúdo concreto, um conteúdo dinâmico, um conteúdo que ajude a gente a entender como a realidade é. Porque, veja, se a gente assume essa postura de que a gente não quer ensinar os conteúdos escolares, a gente está assumindo uma perspectiva que esvazia a escola. E aí o Saviani está dizendo, sem conteúdo, a escola se transforma num arremedo. Veja, conteúdo, não informação. E eu não estou dizendo aqui que é para a gente pegar e simplesmente ficar repetindo um monte de palavra, né, um monte de termo, e dizer que isso é conteúdo escolar. O que eu estou dizendo é que a gente precisa olhar para o nosso gama de conteúdos escolares e dar ele concretude. Engravidar essas palavras de conteúdo escolar de significados. Encher eles de significados que vão ajudar ele a disputar o mundo. É só assim, não fugindo disso, que a escola vai conseguir efetivamente ajudar no seu processo de enfrentamento desse cenário negacionista e das fake news. E como eu disse, eu acho que o Saviani está dizendo isso, está defendendo esse aspecto desde a década de 80. Embora a gente tenha escutado pouco ele, porque qualquer debate sobre conteúdos na escola ou no ensino de ciências vai ser colocado no lugar do conteudismo ou na perspectiva do ensino tradicional.
O que a gente está dizendo é que o ensino tradicional tem problemas, e tem problemas, inclusive, porque eles vão ensinar conteúdos abstratos. A gente quer conteúdo concreto, encarnado, cheio de gente, cheio de vida, que ajuda a gente a pensar o mundo e disputar ele, para o mundo que a gente quer que seja. E aí, tá bom. Pensando que a gente vai encher de significados esse mundo e pensar que a gente vai encher de significados esses conteúdos que a gente vai ensinar, que a gente não vai só verbalizar, dar informação e dizer que isso é conteúdo. A gente vai encharcar esse conteúdo de realidade, de concretude. Nessa disputa de concepção de mundo que a gente está assumindo, a gente vai precisar pensar também do ponto de vista de procedimentos metodológicos, como é que eu faço isso, né? Como é que eu atinjo mentes e corações no sentido de encharcar de realidade essa escola, né? De ajudar os estudantes a entender o mundo e disputar essa consciência. E aí, eu passo para algumas indicações, como os professores com certeza vão ter outras aí, melhores do que as minhas, mas eu acho que tem alguns elementos importantes que a gente pode pensar quando a gente vai disputar a concepção de mundo. Uma delas, e que eu tenho usado muito com meus estudantes, é o processo da gente rir com as pessoas das fake news. Você ensina o conteúdo que você vai trabalhar, né, com as fake news, mas o faz usando de um tom de deboche das fake news. E aqui, veja, das fake news e não das pessoas. Por que isso é importante? Porque o riso, o elemento do riso, o elemento da ironia, o elemento do deboche, nesse caso para as notícias falsas, ajuda ao sujeito se vincular também emocionalmente. O xiste, a piada, ele foi usado como um processo de engajamento em vários lugares e é usado até hoje. O humor tem uma potência muito grande para atingir o sujeito do ponto de vista cognitivo e emocional. Então, usar do riso, do deboche, mais uma vez, veja, não das pessoas que estão compartilhando, mas da própria notícia. Tornar a notícia ridícula, tal qual ela é. Desvelar esse véu ideológico que faz dela parecendo séria e torná-la efetivamente o que ela é, uma chacota. Para isso, é de usar de conteúdo científico para fazer esse processo, mas, ao mesmo tempo, usar desse recurso, né, do deboche. Eu escrevi um texto sobre o riso, que depois pode ajudar a gente a pensar mais sobre esse aspecto do riso como um processo pedagógico, né, para a gente poder olhar para esse movimento de pensar isso do ponto de vista de afetar cognitivamente e emocionalmente o sujeito. Outra coisa e outro elemento importante é pensar a história da ciência como elemento de ensino, né? Esse processo também é maravilhoso da gente pensar isso, né? Como é que é a história da ciência, porque muitas dessas concepções que aparecem já apareceram na história, então a gente pode usar a história para poder pensar e trabalhar sobre isso. A pergunta aí do ensino médio e da reforma já foi provocadora aí da Maria, viu? A gente vamos lá para o grupo para debater, né? E aí, vejam só, né? A história da ciência, ela entra como uma ferramenta muito legal, muito importante para a gente também combater o processo de fake news. Um outro elemento que tem sido usado e que eu tenho estudado, né, e tenho tido aí vontade de estudar, é o uso de fake news nas avaliações, né? Tranquilo. O uso de fake news nas avaliações, né? Como é que a gente avalia, coloca as fake news nas avaliações para os alunos mobilizarem os conhecimentos ao mesmo tempo desmentirem as fake news, né? Isso, para mim, tem um papel muito rico, né? E muito importante para a gente ver isso. E aí, outra coisa que eu tenho convidado também, né? E se a divulgação científica fosse para a sala de aula, né? E se a gente gravasse podcasts, incentivasse a construção de posts no YouTube e Instagram, se a gente usasse sites de verificação, se a gente usasse blogs na sala de aula. Aqui são ideias soltas, com certeza vocês já fazem isso, já fazem melhor do que eu, mas só para a gente organizar o pensamento aqui. Aqui, só para vocês, né, não dizer que eu não falei de flores, eu indico alguns materiais que vocês podem ver, né, depois aí e se deliciarem nesse processo. O Ensinecast, que é um podcast ótimo,
que vocês... Vai ter vários debates, tem debate sobre biologia, ciências no geral, química, muito legal. Um canal de um orientando meu do doutorado, o Afrofísico, que está também no Instagram e no TikTok, né? O Depois da Pandemia, né? Quer dizer, o episódio é o Depois da Pandemia, a Terra Redonda também, que é um podcast também muito bom que vocês podem olhar. 123 Química, para quem segue, é uma página do Instagram também muito legal, que vai ter postagens incríveis sobre química. Tem a minha página no Instagram, que é a Pílula Química, que vocês podem seguir lá, que lá eu faço algumas postagens falando algumas coisas sobre a química e os mitos, né? Então é um debate que pode ser feito. Ah, que legal, Lela, que bom. Aqui eu estou indicando também outros materiais muito importantes. Esse material, esse livro de passatempos, né, do pessoal da UFPR, das mulheres lá da UFPR que organizaram, é um material muito legal e que acho que super vale a pena a gente dar uma olhada. Existe um livro de divulgação científica que eu acho que tem textos muito legais que dá para trabalhar, que é o livro De Que São Feitas as Coisas, 10 materiais que constroem o novo mundo. Acho que também quem quiser olhar, depois rever essa live, pega essas referências direitinho. E aqui são mais, né? Aqui tem o Primo Levi, os textos da tabela periódica, é um químico que viveu um período do nazismo e ele vai escrever sobre as experiências da vida dele a partir, inclusive, da tabela periódica. É um livro também muito legal. Tem esse livro, que aí é um livro de divulgação científica, textos e contextos, é um livro com vários autores que escreveram várias experiências. Acho que super vale a pena vocês também adquirirem nesse processo, né? Quem puder, enfim. Tem esse texto novinho aí que também saiu, Temáticas Sociocientíficas na Formação de Professores, que a Tatiana organizou. Tem um texto meu chamado Professor, a vacina vai me transformar em jacaré, né? Que é um debate que a gente vai fazer também sobre fake news e ideologia, que tem muito do que a gente está trazendo aqui, tá? Bom, meu tempo está acabando e eu quero entrar exatamente nos processos aí das considerações finais para acabar, tá bom? Primeira coisa, não vai ser fácil disputar esse processo de visão de mundo, né? Quanto mais lá fora tiver recrudescido, mais debate, mais dificuldade a gente vai ter nessa disputa. Educação é trabalho coletivo. Eu não precisava nem ter falado isso, né? Porque a live começou assim, convidando vocês para o trabalho coletivo. Então, eu continuo convidando vocês aí para um trabalho coletivo mais amplo. Quanto mais a gente se fortalecer, mais trocar experiências, mais debater, mais rico, mais possibilidades a gente vai ter de enfrentar esse cenário tão difícil. A gente precisa também de paciência histórica. Todo professor tem a tarefa histórica de ter essa paciência, que é esperar, repetir várias vezes, se aproximar do estudante, se distanciar dele, reconhecer sempre, gente, que os estudantes não são nossos inimigos. Embora a sociedade, por vezes, queira fazê-los dos nossos inimigos, a gente tem que lembrar que eles não são nossos inimigos. Os estudantes são... fazemos o trabalho junto com eles. E é nesse processo de aproximações e distanciamentos, com muita paciência, a gente vai conseguir, sim, vencer as barreiras ideológicas. Não podemos esquecer, se o debate não se encerra na escola, da necessidade da organização política do professorado. A gente precisa influenciar nas políticas públicas. A gente precisa participar dos fóruns, a gente precisa participar dos sindicatos, a gente precisa fazer o debate político para influenciar nas políticas públicas, gente. Senão a gente vai ficar só apanhando, e aí e tendo que se adaptar. Eu acho que a gente precisa começar a influenciar nessa política. A gente só vai fazer isso ocupando os espaços políticos de disputa de poder. Isso implica sindicatos, fóruns, movimentos sociais. Tá? Se organizem politicamente. É também um desejo dessa minha fala. Aqui estão algumas das referências que eu usei. Depois também vocês pausam, olham novamente. E, por fim, meu muito obrigado com meus contatos. Quem quiser aí escrever, quem quiser trocar, tem o meu Facebook, tem o meu e-mail da UFBA e tem o @ do meu Instagram aí da Pílula Química. Quem quiser, tamo junto, misturado no coletivo. Muito obrigado.
Nossa, Hélio, muito obrigada a você. Que quanta coisa essencial você disse nesse tempo. Eu assim acho que estou cheia de coisa para conversar com você. Vejo que no chat também os professores estão. Acho que você falou, tocou em pontos essenciais, assim, sendo da química, mesmo assim a gente vê que a gente está falando de biologia, de química, e a gente está falando de tantas outras coisas quando a gente está falando do conteúdo e olhando para ele com esse viés dele estar. Não é o conteúdo por si mesmo, né? Mas é o conteúdo que a gente escolhe para ser isso, para ser elementos culturais para disputa, para a libertação. E é disso que a gente está falando, né? Então, eu queria te agradecer de coração mesmo. Haja paciência histórica para esse momento que nós vivemos, mas você trouxe muita luz e inspiração aqui para gente. Eu gostei demais, muito obrigada. Um prazer te conhecer. E aí, eu acho que os próximos professores, né, o Felipe, né, e o Pedro, vêm mesmo num segundo momento trazer a concretude ao conteúdo, porque eu acho que o material deles fala exatamente sobre isso, sobre um conteúdo que está dizendo da realidade dos estudantes e que está fazendo sentido imediato no cotidiano. Então, gente, vamos ouvir os outros professores, os professores da educação básica, o que eles têm feito para dar essa concretude ao conteúdo, e depois a gente chega junto lá na roda de conversa para fazer 1000 perguntas por Hélio. Tá bom, gente? Então, tá com vocês, Felipe e Pedro. Bom, eu vou iniciar a nossa fala, né? Mas antes de fato iniciar ela, eu quero também agradecer o Hélio pela síntese, pelas provocações. Acho que a gente vai encontrar muita reverberação, muito eco no que a gente está trazendo aqui hoje para os professores e para as professoras que estão nos assistindo, né? Então a gente vem agora falar de uma experiência prática que a gente desenvolveu dentro desse tema, que é o negacionismo das mudanças climáticas, né? E essa experiência ela se desenvolveu no Colégio de Aplicação da UFRJ através de uma oficina, né? Que é a oficina do título aqui do slide, Pedras no Caminho do Conhecimento, Pseudociência e Notícias Falsas, né? Essa oficina foi oferecida aos nossos alunos. Para poder falar dela, eu vou iniciar a apresentação falando um pouco da origem, da trajetória das ideias até a gente construir essa oficina. Depois o Felipe vai apresentar para a gente a estrutura, a organização, as temáticas que a gente sequenciou, e o Felipe vai encerrar com um exemplo prático. A gente resolveu destacar uma das aulas que a gente desenvolveu nessa oficina para também poder olhar dentro das estratégias que a gente utilizou nessa disputa de concepções de mundo, né? Nesse ato de vacinar os nossos alunos em relação ao momento que a gente vivia. Então, para falar da origem da oficina, eu preciso falar do momento histórico que a gente vivia, né? Que foi o contexto de uma pandemia, mas que ela não foi só uma circulação intensa, descontrolada de vírus, mas também foi uma circulação intensa e descontrolada de informações, que até ganhou um nome, né, que foi cunhado pela OMS, que foi o título de infodemia. E vocês devem lembrar claramente como foi, né, o início, todos completamente perdidos. A gente está falando de um vírus novo. Isso chega aqui, de repente a gente está trancado nas nossas casas, né? E todo mundo querendo entender, querendo informação, e a gente era bombardeado por informação, chegava a ser exaustivo. 2 dados para exemplificar como isso foi intenso. Em março de 2020, né, quando começa a pandemia, apenas no mês de março, a gente conviveu com 550 milhões de tweets sobre coronavírus, sobre Covid-19, enfim, com esses termos, né, pandemia. E 361 milhões de vídeos foram carregados no YouTube em 30 dias, que tinham, né, lá a classificação do tema Covid-19. Então, foi muita informação. Além disso, a gente poderia pensar na quantidade de informação que circulou no WhatsApp, que circulou nos jornais que a gente assistia, era exaustivo, né?
E a gente precisa pensar sobre as consequências dessa chuva de informações, porque isso também foi um problema muito sério, que pode ter agravado a pandemia, porque isso dificulta o acesso da informação de qualidade, porque a gente era bombardeado por informações negacionistas também, dentro dessa disputa de mundo, é uma gripezinha, a vacina vai te transformar em jacaré, né? Tá tudo bem, não precisa usar máscara, enfim, foi uma disputa muito grave, inclusive de valorização das ações que poderiam ser tomadas para proteger a vida, né? E isso que começou a mobilizar bastante a gente, o sistema começou a mobilizar como professores de ciência, né? Por acaso, nós três que estamos apresentando esse trabalho hoje, éramos, à época, professoras no CAP-UFRJ, né? Fui substituto lá, e dentro do ensino médio, uma das coisas que a gente trabalha era o conhecimento científico, a natureza dele, como ele se desenvolve, então isso também estava ligado aos conteúdos que a gente trazia para os nossos alunos, né? Aqui citando o nosso palestrante sobre a importância desses conteúdos para a disputa desses sentidos, né? Então, a gente quis enfrentar esse problema. Não só isso, então, foi surgindo, provocando a gente perceber que existia essa realidade acontecendo, como os outros fatos da conjuntura que vários professores viveram, né? Então, dentro da escola que a gente estava atuando, que era uma escola pública, com um grupo socioeconomicamente muito heterogêneo, a gente viveu diversas questões ali. A primeira que eu vou citar aqui, apresentando a Corrente do Bem, né, que é a foto da esquerda, os professores Marcelo Campelo, a Flávia Gomes e o Rafael Orosa, que capitanearam essa iniciativa, que foi uma iniciativa que de abril de 2020 até recentemente distribuiu mais de 5.000 cestas de alimentação, né, para funcionários terceirizados da UFRJ, para as famílias de estudantes economicamente mais vulneráveis, que tiveram dificuldade de obtenção de alimento naquele momento, para comunidades de baixa renda, porque eles também fizeram contatos com ONGs, com associações para escoar esse alimento. Então a gente teve essa corrente do bem que estava ali acontecendo, e essa corrente também acabou criando uma rede de contatos, né, para acessar essas pessoas, para destinar esse alimento. Então, a partir dessa rede de contato que foi formada, o nosso grupo de extensão, que a Natália apresentou divinamente, então não preciso nem falar o que é o Compartilhando, a gente chama ele assim de forma resumida como Compartilhando, aproveitou essa rede de contatos para fazer um trabalho de disputa dessas informações, né? Então, vamos criar uma corrente de notícias, de informações que são verificadas. E aí o grupo se debruçou sobre a verificação de notícias, sobre achar fontes confiáveis e selecionar de maneira estratégica, né, e distribuir isso dentro do tempo para enviar para essa rede de contatos que foi formada a partir da Corrente do Bem, né? Então, essas pessoas que já estão fragilizadas nesse momento de pandemia, que têm dificuldade, às vezes, de acesso em relação a todas essas informações que estão aí, poderiam ter ali uma fonte direta de informação chegando a elas. Foi a nossa forma de combate mais direto, naquele momento, de enfrentamento à circulação das informações falsas e negacionistas, né? Paralelamente a isso, o nosso grupo de trabalho docente, ele vinha trabalhando com as discussões e as reflexões sobre a retomada do período letivo que havia sido interrompida, né, por ocasião do fatídico início do lockdown, naquela semana de março, que a gente achou que era 1, 2, e virou um grande período aí de distanciamento entre professores e alunos, né? Então, conforme nós íamos trabalhando paralelamente, a própria emergência da situação ia se relacionando com os nossos conteúdos. Então, nesse contexto, eu tenho aqui uma captura de tela de uma aula que eu preparei, né, para outra escola, que eu também trabalho na rede privada. Naquele momento, a gente virou youtuber, né? Enfim, acostumei tanto com isso que estou aqui nessa live. E a gente começou a discutir essas informações em sala de aula. Então, enquanto eu trabalhava com alguns alunos o tema, né, método científico, produção de conhecimento, foi inevitável
contextualizar o momento que a gente vivia e os riscos que esse fluxo de desinformação, essa circulação desenfreada de informações não verificadas podiam fazer. Então, isso foi tema de aula. E isso sendo tema de aula, a gente aprofundando nossas reflexões, isso acaba desembocando no nosso grupo, né, de discussões e de trabalho. Aqui tem uma captura de tela, que é um exemplo, um dos materiais que estão disponíveis no blog para serem usados, que a gente construiu naquele momento de pandemia, que, aliás, foi um momento muito intenso de construção de materiais, porque o grupo entendia a importância de auxiliar, de maneira geral, todos os professores, né? Isso surgiu dentro do grupo, que é formado por professores, sobre, nossa, o que a gente está vivendo, né? A demanda de produção de material para lidar com esse novo formato, com esse ensino improvisado, acelerado à distância. Então, teve uma produção muito intensa de materiais, estão todos disponíveis no blog sobre diversos temas. Um deles foi esse, que está aqui, né, que é um roteiro para ser trabalhado em sala de aula sobre a infodemia, sobre como verificar a informação, sobre como acessar. E ele também contou, né, com uma contribuição muito rica, ficou em uma consultoria, né, posterior à elaboração dele, do Laboratório Interdisciplinar de Linguagem Cidadã, da PUC. Eles analisaram o material, se reuniram com a gente, então ele foi, inclusive, depois revisitado, e aqui é uma captura de tela da versão final dele, que está lá no site, que pode ser usada por qualquer professor ou professora na sua sala de aula. Esse material também foi enxugado na forma de uma cartilha virtual, em formato PDF, né, mais enxuta, mais interativa, mais visualmente interessante, que foi compartilhada até nesse contexto, nessa corrente de informações verificadas e confiáveis que a gente fez para entrar nessa luta, nessa disputa pela informação, né, contra o negacionismo naquele momento, né. A escola, no caso o CAP, onde nós estávamos atuando, os três naquele momento, começa a também retomar para seu calendário letivo à distância. Como todos os professores, as escolas acabaram vivendo essa necessidade de encontrar formas de retomar esse trabalho à distância, né? Isso começa com essa captura aqui à esquerda, que é o site CAP UFRJ na quarentena. Então, nesse primeiro momento, surge esse site, que ele foi um site enquanto a gente ainda debatia como seria esse ano letivo à distância, como seriam as adaptações necessárias, considerando, inclusive, a complexidade do corpo discente do CAP. Então, nesse primeiro momento, ele começa trazendo propostas de atividades, leituras, filmes, interações, que não necessariamente eram seriados, mas a gente pensava, às vezes, em faixa etária, em adaptação, para que os alunos pudessem começar a retomar reflexões, entrar em contato, a gente pudesse se reaproximar, interagir, e aí, depois, através do amadurecimento, né, do desenho de como nós trabalharíamos, surgiram esses eixos de trabalho, mais curriculares, e nós nos inserimos com essa oficina nesse eixo que é o mundo de hoje, em diferentes linguagens e expressões. Então, a gente entra nesse momento com uma oficina porque ela era curta, durava um número limitado de semanas, que o Felipe vai falar mais adiante, e porque ela era eletiva. A gente, nesse momento, não tinha condições de garantir o acesso de todos os estudantes, então também não poderíamos, de forma irresponsável, seguir com o ano letivo e deixar alguns à deriva. Nesse momento, a UFRJ estudava os editais que saíram depois para garantir o acesso, entregar chip, dispositivos, enfim. Então, essas oficinas foram terceiriadas e eletivas. E para explicar melhor esse funcionamento, né, que ocorreu nesse esquema de fórum que está aqui na página direita, eu vou passar a palavra agora para o professor Felipe Silva, que vai apresentar, então, a estrutura e a organização dessa oficina. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho sobre como que foi a estruturação da nossa oficina. Bom, antes da gente apresentar a oficina aos estudantes, à comunidade escolar, né, nós fizemos reuniões de planejamento entre nós, professores, propusemos o tema dentro da equipe e nós fomos procurados e buscamos diálogo também com outros professores de outros setores. Isso foi muito importante para a gente construir um debate sólido e diversificado em torno das notícias falsas e de como que isso incide sobre a ciência e o conhecimento científico e o conhecimento escolar. Então, nós contamos também com a participação do professor Beto Pimentel, da Física,
a professora Natália Pedrosa, da Matemática, e o professor Valdemir Filho, da História. Queríamos já de antemão agradecer muito a participação deles nessa oficina, porque foi muito rico. E foi uma oficina voltada para os 3 anos do ensino médio, né? Primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Pode passar, amigo. Pois então, a oficina ela contou com 8 semanas, e essas 8 semanas, cada uma delas, ela se propunha a trabalhar um tema. Nós fizemos a elaboração de conteúdo, né, muito preocupados com uma destituição da ideia de que nós traríamos ideias para que eles aceitassem. Nós procuramos diversificar as origens das bibliografias que nós utilizamos para construir os materiais didáticos, justamente para ver como que o debate é formado e o que faz sentido e o que não faz sentido dentro desse debate. E a partir dessa seleção bibliográfica, nós elaboramos materiais didáticos que se tornaram atividades. Nós postamos essas atividades, né, eram entre 2 e 3 atividades por semana, elas eram postadas no início da semana no site que o Pedro falou, no CAP na Quarentena. Os alunos, os estudantes, então, eles se organizariam em grupos para resolver as atividades, né, que envolvia a leitura de texto, eles assistiriam vídeos ou ouviriam podcasts e outros materiais e responderiam a determinados grupos de questões, né, interpretando ali o que eles tinham contato. Nós tínhamos um e-mail da oficina, um Gmail específico, e é com esse Gmail que a gente recebia trabalhos e se comunicava diretamente com eles, fazia a devolução dos trabalhos corrigidos. Além da postagem das atividades, nós também postávamos perguntas que alimentariam um debate, porque nós tínhamos um encontro semanal síncrono. E nesse encontro semanal síncrono, nós quitaríamos as dúvidas gerais do grupo, né, dos estudantes envolvidos na oficina, e faríamos um debate com relação às atividades que eles fizeram, ao tema ligado às atividades que eles fizeram. Os temas são esses 8 aí que estão listados para vocês. O primeiro momento, pode passar. O primeiro momento, a primeira semana, né, da oficina, a gente procurou fazer uma revisão geral sobre conhecimento científico, sobre a natureza do conhecimento científico, pensando aí na metodologia científica como forma de construção do conhecimento da ciência. E aí, por conta disso, nós procuramos comparar alguns textos, né, que são científicos, não científicos ou pseudocientíficos. E aí nós pegamos alguns exemplos, né? Nós falamos um pouco sobre a origem da vacina pelo cientista inglês, né, britânico Edward Jenner, em 1796, com relação à varíola. E nós também fizemos uma coletânea de textos a respeito do axolote, que é esse anfíbiozinho bonitinho que vocês estão vendo. À esquerda nós temos uma imagem dele, num aquário, e à direita nós temos uma pintura mexicana, tradicional, sobre a lenda do axolote. Há uma lenda que explica a origem do axolote e a sua incrível capacidade de regeneração de membros. E nós também utilizamos um texto do Yahoo Respostas, que é um texto super engraçado e curioso, que uma pessoa perguntava por que o axolote regenerava seus membros. E aí as respostas são super mirabolantes. Então nós começamos com esse módulo para entender um pouco a natureza do conhecimento científico. E aí nós tivemos 2 semanas trabalhando com a evolução biológica. No primeiro momento, a gente tentou fazer uma separação, né, a partir da gente compreender a natureza do discurso não científico e do discurso científico, como discursos que vão aparecer em diferentes contextos socioculturais e políticos, né, a gente procurou destrinchar um pouco o tema do evolucionismo e do criacionismo. Nós nos utilizamos de um texto do paleontólogo Stephen Jay Gould, que é esse que aparece aí na imagem, com o dinossaurinho, né? A marca registrada dos paleontólogos, que discute um pouco sobre o lugar da religião e o lugar da ciência, inclusive dentro da cabeça do cientista, né? E como que esse debate ele é um debate que muitas vezes ele não envolve linguagens que se interconectam. Então, o debate do criacionismo dentro da ciência ele tem diversas questões. E na terceira semana, a gente se focou no assunto do design inteligente, né? Como que é buscada uma forma de explicação
para a natureza, para a diversificação e o funcionamento da natureza, a partir dessa explicação, dessa teoria dessa hipótese, né, essa pseudo-teoria do design inteligente. Um exemplo, há uma página do Facebook, né, chamada Arena Evolucionista, que faz uma série de postagens e materiais visuais com relação a esse combate às fake news dentro da ciência. E um exemplo é essa imagem que vocês estão vendo aí, que é uma explicação sobre a elongação, né, o comprimento dos dutos deferentes, que conectam os testículos com a uretra peniana. Que, por uma questão lógica, eles deveriam ser conectados por um canal centimétrico, muito pequenininho. Mas ele é enorme, ele se alonga e ele se ancora nos nossos ureteres. E ele faz a discussão, por que há um designer inteligente, por que ele não fez o caminho mais curto? Por que fez o caminho mais comprido? Pode passar, Pedro. A semana 4 foi conduzida pela física, pelo professor Beto, e ele fez aí uma relembrança, né, de quais são as evidências científicas sobre a esfericidade da Terra. Falou muito sobre o ceticismo e os movimentos conspiracionistas, como que haveria toda uma conspiração, né, da ONU, da NASA e de outras grandes organizações mundiais em torno da ideia da Terra redonda, que, na verdade, a Terra seria plana. Enfim. E ele fala um pouco sobre esse debate conspiracionista que os terraplanistas trazem para nós. E ele faz uma coisa interessante, que é imaginar como seriam as leis da física no universo se a Terra fosse plana. Como seriam as leis da gravitação, as leis da densidade, outras teorizações da física se a Terra fosse plana. Na semana 5, a gente fala um pouco sobre o negacionismo climático, né? E a gente teve como foco a ideia, será que há realmente uma disputa, aí um dissenso entre a comunidade científica sobre o aquecimento global, sobre os problemas climáticos, né, que estão nos assolando hoje em dia? Será que há realmente, dentro da comunidade científica, nós temos grupos que defendem que não há aquecimento global causado pelo ser humano, interferido pelo ser humano? Então, a gente se debruçou sobre esse tema e o professor Felipe vai destrinchar um pouco ele como exemplo para a gente. As semanas 6 e 7, na semana 6 a gente se focou sobre a pandemia, e aí falamos bastante sobre o kit Covid, né, sobre o tratamento precoce, a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina e de outros medicamentos que supostamente contribuiriam para um tratamento, né, contra a Covid, inclusive uma cura. E a semana 7 ela foi conduzida pela professora Natália de Matemática, que fez uma teorização muito interessante sobre a velocidade de propagação de informações nas mídias sociais, tendo como foco o Facebook, né, mas também falando sobre... tendo como foco o WhatsApp, mas também falando sobre outras mídias sociais, como o Facebook, o Instagram e etc. E a última semana foi uma semana que a gente contou com a participação do professor Valdemir, que é da História, e que ele propôs ao grupo assistir o documentário Fake News baseado em fatos reais, um documentário da Globo News, que ele discute muito a produção e o espalhamento de notícias falsas em torno das eleições dos Estados Unidos, né? As eleições do Donald Trump, que ele disputou com a Hillary Clinton em 2016. E aí esse documentário ele alimenta um debate muito longo a respeito de como que a gente confunde liberdade com expressão, com disseminação de opiniões que muitas vezes são infundadas, de notícias falsas, e há um debate toda hora relacionado com a liberdade de expressão, com a liberdade política, com direcionamento político, com interesses políticos, né, como o professor Hélio falou muito a respeito do gabinete do ódio, né, e então foi um fechamento, né, que nós propunhamos de amplificar, né, o que nós trabalhamos ao longo da oficina no contexto mundial, no contexto sociopolítico. E aí, então, o professor Felipe vai falar um pouco especificamente sobre a semana 5 do negacionismo climático como exemplo da forma como a gente trabalhou essas atividades. Você está com o microfone fechado, Felipe. Deixa eu começar errando, né? Tudo bem, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite feito pelo compartilhando e pelas bem-vindas.
Eu estou aqui tratando a semana 5 como um exemplo para a gente poder entender um pouco mais como é que é esse mecanismo de atividade de oficina, tá? Que talvez não tenha ficado muito claro, porque o Felipe deu uma visão geral dela, né? Então, a gente escolheu esse tema em especial, né, para trabalhar a semana 5 em mais detalhe com vocês agora, porque a pandemia, né, talvez vá embora, né, mais cedo ou mais tarde, mas o passivo ambiental e social continua crescendo bastante. Então, a gente entende que esse é um tema importante de ser trabalhado, né? Como o Felipe explicou aí, os alunos tinham temas semanais e a cada semana ele recebia uma postagem que disparava e que apresentava as atividades que eles iriam fazer, que é essa postagem que vocês estão vendo aí na tela. O aluno começava a semana dele, que era uma sexta-feira, e estava lá a postagem da semana 5. Então, ele lia esse parágrafo que está aí, que encaminhava ele para diversas atividades. Esse é um outro motivo pelo qual eu escolhi essa semana também, é porque, diferente dos demais temas, né, o tema do negacionismo climático, a gente não tem, nem os alunos, nem nós, temos capacidade de avaliar, pesar as evidências que são produzidas pelos estudantes, pelos estudiosos do clima, né? Então, a gente vai ter que se debruçar um pouco no comportamento da comunidade científica diante desse tema. E vocês vão ver que isso vai aparecer nas atividades. Acho que pode passar o próximo slide. Então, nessa primeira atividade, né, os alunos eram convidados a ler uma matéria da BBC, que é esse quadradinho aí à esquerda. Então, eles liam esse texto na internet, assistiam ao vídeo do canal Nerdologia, do Átila Yamarino, que discute o aquecimento global e as disputas que a comunidade científica, né, já teve a esse respeito. Está muito relacionado com outras disputas científicas do passado também. Esse vídeo é bem interessante. E eles tinham que elaborar a partir desse texto, desse vídeo, eles tinham que elaborar um texto, né, onde eles iam organizar de maneira correta, né, relacionar esses termos que estão aí nessa nuvem de palavras à direita do vídeo de vocês. E aí esse texto era enviado para a gente, né, a gente corrigia esse texto, devolvia para eles por e-mail. Houve situações, eu não me lembro se foi nessa semana ou em outra, mas que às vezes a gente corrigia o texto e pedia uma revisão, e os alunos reviam, né, lembrando que essas oficinas não eram obrigatórias, porque os alunos do CAP nem todos tinham acesso ainda à rede, nem equipamento para isso, então eram oficinas opcionais, e evidentemente que o engajamento nas atividades também era opcional. A gente tinha 23 alunos inscritos na oficina, mas não recebia o quantitativo de trabalhos de todos os alunos. Essas atividades eram feitas em grupo. Tá? Acho que pode passar o próximo. Essa segunda atividade eu vou ter que explicar de maneira um pouquinho mais extensa, porque eles liam um texto de 2 páginas, e esse texto apresentava justamente 3 trabalhos científicos que tinham o seguinte objetivo. O primeiro trabalho, que é o que está na tela de vocês aí, né, ele procurava avaliar se havia, de fato, um real debate na comunidade científica a respeito da origem antropogênica do superaquecimento global, né? Então, esse trabalho do Anderegg, né, que atualmente está na Universidade de Utah, ele avaliou 1.332 trabalhos sobre o clima, né? E ele verificou que quase 98% dos trabalhos concluíam que o superaquecimento global seria fruto de uma ação antropogênica. E isso está no texto deles, não percam isso de vista. No texto que ela não está lendo, estou resumindo aqui o texto que eles leram. No meio do texto tinha essa pergunta: será que esse tipo de ação não significaria uma discriminação, né, dos acadêmicos em relação aos demais cientistas que concluíam a respeito da origem não antropogênica do superaquecimento global? E aí a gente apresentava, né, ao longo do nosso texto, um segundo trabalho, que é um trabalho desse pesquisador norueguês e vários colaboradores de várias partes do mundo, que pegaram 38 trabalhos contrários à ideia de que o superaquecimento global tinha origem antropogênica, e verificaram que nesses trabalhos havia uma série de erros metodológicos que estão aí apontados na tela de vocês. E aí a gente levantava, nesse texto que o aluno estava lendo, será que não haveria nenhum cético sério, quer dizer, cético, algum climatologista ou estudioso do clima,
né, para alguma formação qualquer, que não fosse uma pessoa que fizesse pesquisa de melhor qualidade, e aí a gente apresentava no texto que eles estavam lendo um terceiro trabalho, que era a trajetória do Richard Miller, que é um físico de formação americano, né, que questionava o aquecimento global, né, e propôs um grupo de pesquisa e obteve financiamento para isso, né, onde ele, através de novos instrumentos de informática, uma quantidade de dados maior, né, ele como se tivesse refeito o caminho do IPCC, que já existia na época, né? E ele, inclusive, foi financiado por uma indústria ligada à indústria do carvão, né? A mineração do carvão. E ele concluiu, né, ele e o seu grupo, né, que, na realidade, com os dados que ele tinha, que eram tá na tela aí de vocês, né, 14,4 milhões de observações de temperatura da superfície coletado em quase 45 mil locais de todo o mundo, o que era muito mais que, os estudos que o IPCC levantava, né, ele convenceu-se de que, de fato, a origem do superaquecimento teria origem antropogênica mais do que qualquer outra coisa, né? Então, esse era o segundo texto. Depois de eles lerem esse texto, onde tinha esses 3 trabalhos, né, os alunos, né, nossos inscritos na oficina, tinham que responder a 3 questões, não é isso? Eu acho que, a partir daqui, o Pedro vai retomar a fala, não é isso, Pedro? Não? Retomo. Eram 4 questões, na verdade, que eles tinham que responder, e eu vou mostrar elas agora para mostrar como a gente fechou esse raciocínio com os alunos. Antes de ir para elas, eu vou só reforçar uma questão, que o contexto desse raciocínio que o Felipe apresentou para vocês, que foi levado para os alunos, ele já está ali na 5ª semana do curso, né? Então, esse tema, como ele é um tema que vem tratar de dados que os alunos e nós mesmo, biólogos, não teríamos assim um know-how para analisar tantos dados, tanta teoria complexa sobre a climatologia, a gente vinha nesse contexto de também recuperar a confiança da ciência, que é uma das questões, né, que o Ali apontou. Então, esse raciocínio foi desenhado, e aí, para fechar esse raciocínio que o Felipe apresentou, os alunos eram provocados com 4 questões, tá? As questões estão na tela, eu vou dizer mais ou menos como elas vão fechando aquilo que a gente vinha desenvolvendo com eles, né? Então, nessa primeira questão, a gente quer ter certeza que desse texto que a gente preparou para os alunos, né, que foi um texto em que a gente simplificou 3 artigos científicos, né, para que fosse acessível para eles essas informações, a gente queria que eles conseguissem extrair que, na verdade, há uma consensualidade entre os cientistas sobre a influência antropogênica nas mudanças climáticas, né? Então, isso é um consenso científico. As mudanças climáticas são um consenso científico, né? E que os trabalhos, né, que seriam contrários a isso são trabalhos que são pouco sérios, pouco imprecisos, ou seja, como né, traz a segunda pergunta, que o aluno possa manifestar isso, são pseudociência. São pseudociência porque estão baseados em premissas falsas, têm dados enviesados, enfim, todas aquelas falhas metodológicas que o Felipe apresentou para vocês, né? E aí, na questão seguinte, a gente quer que o aluno reflita sobre uma discussão que vem sendo construída sobre o falso ceticismo e o real ceticismo. Isso é muito importante se a gente discute negacionismo, porque o negacionismo ele tem uma estratégia muito perversa de entrar dentro da discussão, que é através da dúvida. E a dúvida é a coisa mais preciosa que existe na produção da ciência, né? A dúvida movimenta a ciência, a possibilidade de duvidar, de não acreditar, de questionar. Só que o negacionista, ele traz isso de um lugar que ele não quer duvidar do que se está discutindo, ele quer colocar em dúvida a evidência. E a gente precisa ter muita clareza da diferença dessas naturezas de dúvida para saber como se portar, como lidar com o negacionismo. Porque a gente, como professor de ciências, tem que valorizar a dúvida. A gente tem que valorizar isso que dá um movimento para a ciência. Mas a gente precisa mostrar para o aluno que existem diferentes níveis de dúvida, né? E isso é muito importante de ser pensado, tem a ver com a filosofia, né? Para que o debate entre negacionismo e ciência, ele seja um debate real, né? E aí a gente queria que o aluno percebesse essa diferença e olhasse o exemplo do Miller, né, financiado em milhares de dólares pela indústria do carvão, mas chega lá e a partir dos dados que ele tem, ele fala, não posso, né, não tenho como, e diferenciasse isso
dos cientistas, deixa eu botar aspas aqui, que foram financiados pela indústria do cigarro, que eles viram, né, isso na discussão que o Átila trouxe no vídeo que eles entraram em contato, né? Por fim, a quarta pergunta, que é para o aluno falar, ué, mas calma aí, tem um cara cético, sério aqui, até ele mudou de ideia, esses trabalhos não são sérios, os cientistas estão em consenso. Se os cientistas estão em consenso, por que na sociedade circula essa disputa se as mudanças climáticas têm ação antropogênica ou não? E aqui entra uma discussão sobre a diferença dos pesos, a diferença dos espaços, né, que a grande mídia, né, que os principais veículos de informação vão dar a esses dois lados, né? O papel que tem o jornal ao colocar no mesmo patamar essas duas discussões, um pseudocientista e um cientista, né? E também para que nós, professores de ciências, cientistas, reflitamos aquilo que eu falei em relação à pergunta 3, né? A diferença da dúvida negacionista, a diferença da dúvida do cientista. Porque quando o cientista ele entra nessa discussão com o negacionista, que não é da jocosa, como falou o Hélio, né? Que não é de, não, isso aqui é absurdo, vamos perceber o absurdo que tem aqui, mas não, eu vou debater de igual para igual esse absurdo que eu estou ouvindo. A gente não tem como considerar igual no nosso debater que a Terra seja plana, que vacina transforma em jacaré, essas coisas a gente precisa dosar muito a abordagem, saber colocar as questões negacionistas num outro patamar, né? Numa dúvida que não é científica. Então a gente não pode lidar com ela para igual, a gente precisa rebaixar ela para o lugar correto nessa disputa de ideias. Depois dessas questões, então, os alunos eles recebiam naquela postagem questões para debater, que como os dois Felipes, né, o Felipe e o Felipe falaram, vinha no final do nosso encontro síncrono um debate para que os alunos também fossem ativos, para que eles se expressassem, para que a gente ouvisse e a gente pudesse perceber essa organização do discurso e, claro, para que não virasse só uma exposição a esse momento de encontro que a gente tinha, né? Encontro que foi uma coisa tão rara em tempos de pandemia. A gente avaliou essas oficinas, né, com um questionário de avaliação, que os alunos podiam avaliar, né, ali de 1 a 5, 1 se não fosse nada interessante, 5 se fosse muito interessante, né? Então, escala Likert aí de 1 a 5. E a gente está trazendo aqui para vocês verem a percepção dos estudantes que participaram dessa oficina. Lembrando que a oficina era eletiva, então os que estavam lá estavam de livre escolha. Eram 23 estudantes, né, que estavam de livre escolha lá. A gente teve, apesar de serem 23, como vocês podem ver pelos quantitativos aqui, 11 avaliando as primeiras 4 oficinas e uns 15 avaliando as últimas 4. Então, de modo geral, essa oficina foi bem avaliada, né? Mas nós, criticamente, pensamos, né, que esse resultado que está aqui exposto ele pode até ser enviesado, primeiro pelo caráter eletivo da oficina, e segundo, pelo fato de nem todos os estudantes terem acessado o questionário para avaliar a oficina. A gente assume que quem se dispõe a avaliar normalmente tende a avaliar bem, né? A gente agora vai para um debate, a Natália vai conduzir a gente nesse processo, então a gente pensou em já deixar algumas provocações aqui, né? Se essa oficina ela seria viável também no ensino presencial, ela só foi possível porque nós estávamos nesse improviso remoto, se faz sentido que esses temas, né, e que essa estrutura de oficina ela também seja levada para o ensino fundamental, porque a gente apresentou aqui como nós trabalhamos no ensino médio, se é viável que essa oficina ela ocorra em um esquema com grade horária mais rígida, diferente do que a gente viveu e apresentou aqui para vocês, né? Como essa oficina seria repensada ou reformulada depois dessa reforma do ensino médio que a gente viveu a implantação dela agora, né? E se você, professor, professora, que está aqui conosco hoje, refletindo sobre esse tema, refletindo sobre a sua prática docente, né, sobre o que a gente vai fazer para lidar com isso, o que você mudaria no seu processo para lidar com a especificidade da sua escola, do seu público, das visões que você tem, né, dos conteúdos que você acha importante mobilizar. Para poder encerrar, a gente quer registrar aqui um agradecimento muito especial ao professor Roberto Pimentel Beto, de Física, à professora Natália Pedrosa, de Matemática, e ao professor Valdemir Filho, de História, que se juntaram na construção dessa oficina, né, por interesse, porque gostaram da ideia, e fizeram contribuições muito ricas, trouxeram aulas muito ricas para os nossos alunos também,
Queremos agradecer a todos e todas as estudantes que estiveram presentes na oficina, né, que fizeram essa escolha, nos acompanharam nesse processo. Foi um momento muito rico de discussão. A gente, óbvio, quer agradecer a todos do Projeto Compartilhando, que estão nessa caminhada com a gente, de reflexão, que foi fundamental para a construção desse trabalho. E a gente quer agradecer, é claro, ao Esbembio, às 2h04, que estão possibilitando que essa live aconteça. E para encerrar de fato, eu quero reforçar que todo o material que vem sendo produzido pelo Compartilhando, ele está disponível no blog, para que os professores e as professoras possam utilizar em sua sala de aula, e inclusive materiais detalhados dessa oficina que a gente usou, que a gente discutiu só um exemplo. Eles estão terminando de ser editados, vão estar disponíveis muito em breve lá. Tá? Então, muito obrigado. A produção já pode fechar aqui o slide e trazer a Natália. Gente, meninos, Felipe, Pedro, que fantástico, que maravilhoso o material de vocês. Aposto que o professor Hélio também ficou olhando, ficou falando, caramba, é concretude do conteúdo mesmo. Acho que a gente está escolhendo os conteúdos de uma maneira que a gente pode dialogar tanto com os alunos e trazer essa ideia de libertação, de disputa de discurso mesmo para a sala de aula. Achei interessantíssimo, a qualidade é maravilhosa do trabalho de vocês, dá para ver que tem muito tempo de pesquisa e dedicação nesse trabalho. Isso vale ouro para a gente no cotidiano, né? Que não tem esse tempo, talvez, de em todas as aulas fazer esse esforço de pesquisa, né? Então, por isso, mais uma vez, eu reforço assim, para vocês todos que estão assistindo, de irem lá no blog, como o Pedro falou, e acessarem esses materiais, porque tem outros materiais de excelentíssima qualidade, como desses dos professores que eu admiro profundamente, todos os três, conheço, já trabalhei com os três, são maravilhosos de trabalhar e dá vontade de ver as aulas dele, né? A gente fica só escutando como foi, dá vontade de ter sido aluna. Então, eu quero convidar vocês todos, a gente lembrar de responder o link para ter o certificado e convidar vocês todos, que está no chat, e convidar vocês todos para a roda de conversa que a gente vai ter agora, também, que está também com o link no chat, certo, gente? Aí a gente vai ouvir o professor Hélio, os professores Pedro, Felipe, conversando sobre os materiais, tá bom? E agradecer muitíssimo à Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, Regional 2, a Regional 4, que viabilizaram esse encontro, ao professor Rodrigo, que não aparece aqui, mas está nos controlando, tudo aqui que aparece, ele que controla. Muito obrigado a todos vocês nesse momento, e vamos seguir lá para o bate-papo, que eu quero conversar com todos. Até daqui a pouco, né? Até já. Até já, até esse momento. Bota lá no link, gente, está aqui no chat. Valeu, gente.